nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Sabe, eu queria começar essa pregação com uma frase que eu li esses dias e acho que tem tudo a ver com o que Deus vai falar essa noite. E ela diz assim: eu parei de me explicar quando eu percebi que as pessoas entendem apenas no nível da percepção delas. Vou repetir para a galera que está aqui desse lado. Eu parei de me explicar quando eu percebi que as pessoas entendem apenas no nível da percepção delas. Sabe, está terminando um ciclo, 2017 está terminando, e não importa quantos sonhos você teve que não se cumpriram, não dá mais tempo para eles se cumprirem talvez nesse ano. Existem projetos que ficaram no meio do caminho, existem projetos que ainda ficaram no papel, mas o que eu quero te encorajar e o que eu quero dar para vocês nessa noite é uma direção que pode fazer com que 2018 não só seja o melhor ano da tua vida, mas que ele já comece de uma forma sobrenatural. Tem alguém que deseja isso? Diga amém. Então eu quero compartilhar sobre algo que a gente sempre fala, só que de uma perspectiva diferente. Eu quero falar hoje sobre identidade. Você pode repetir isso comigo? Diga identidade. Sabe, eu creio de verdade que a identidade é a chave para o melhor ano da sua vida. A palavra hoje está um pouco diferente, cara. A palavra hoje está uma coisa meio coisada. Eu não sei explicar o certo. Eu olhei os bolsos e falei, uau, é diferente de tudo que eu já preguei, o estilo que eu já preguei. Mas eu creio que tem algo novo para Deus liberar sobre nós hoje, amém? Essa semana, para quem não sabe, os jovens aqui que acompanham a gente, fazem parte do G6, talvez tenham visto no Instagram. Eu e Kezinha, a gente comemorou 9 anos de casado essa semana. Se for para Jesus, pode dar um aplauso, glória a Deus, 9 anos. Tem gente que pensou, pastor, tá difícil, 9 meses de namoro, 9 anos de casado, você é um herói, filho. 9 anos de casado. Cara, e quase 10, Clevinho. E sabe o que é engraçado, cara? Nós não tem dinheiro, mas é cada lugar que nós vai. É cada lugar. Quem não viu ainda, depois dá uma olhadinha no Instagram lá, no Stories. Falou, pastor do céu, que hotel é esse? Eu falei, meu irmão, tem milagre a gente não tenta entender, a gente vive, amém? E tava lá eu e Kezinha, acho que foi... mulher de oração, né, vida? Acho que foi o melhor aniversário de casamento, porque a gente até hoje só passou perrengue, né? O próximo Paris, amém. Concordo contigo, em nome de Jesus. E a gente foi para um hotel, cara, preste atenção nisso. A gente foi para um hotel em frente a uma praia ali no Rio. E ontem eu fiquei olhando para a praia, cara, eu fiquei meditando. E quanta paz tinha naquele lugar, cara. E eu escrevi uma crônica, eu queria compartilhar com vocês. Então, mesmo se você não gostar, dê o seu melhor como se fosse algo incrível, ok? Obrigado. E a crônica é basicamente assim: do alto do prédio, eu vejo 3 crianças brincando no mar. Eu olho para elas e eu me perco em meio às suas brincadeiras de criança, lembrando da minha criança que há tempos não brinca mais. Um aroma intenso então invade o quarto do hotel, e o seu cheiro é inconfundível. Nostalgia. Uma camada grossa de vidro nas janelas, um pouco de maresia, e alguns metros me distanciam daquela cena, mas eu posso sentir também um aroma intenso que envolve aquelas crianças enquanto brincam. Se chama euforia. Sendo nostálgico ou eufórico, um sentimento nos conecta: alegria de ser quem é e de romper com o eu que eu não sou, mas tentaram me convencer que eu era. Hoje eu descanso no grande eu sou, e na certeza de que na minha gênese existe uma marca que ecoa dizendo: imagem e semelhança. Eu fiquei olhando aquelas 3 crianças brincando, cara. E quem acompanha sabe que Deus tem falado muito comigo nessa última estação sobre manter um coração de menino, sobre preservar essa ingenuidade de uma criança. E foi louco porque eu fiquei vendo 3 crianças brincando na praia e Deus me trouxe à memória algo que Ele tem falado muito comigo e eu quero compartilhar nessa noite. Filho, na tua gênese, ou seja, quando eu te formei, existe uma marca que ecoa, que diz imagem e semelhança.
Sabe o que é louco no poder que existe na nossa identidade? É que quando a gente cresce, a gente vai tentando adquirir características, a gente vai tentando adquirir personalidade, a gente vai tentando adquirir uma série de coisas que vão sendo acopladas a quem somos, quando na verdade o que somos desde o princípio tem poder para mudar toda a nossa história. Nós somos feitos segundo a imagem dele e a sua semelhança. É louco porque a gente vê o evangelho que está sendo pregado hoje, e eu tenho a oportunidade de ir a alguns lugares pregar, e a gente prega sobre Jesus, a graça de Deus, e um pai que foi capaz de invadir o inferno para trazer os seus filhos de volta. E em alguns lugares que a gente prega, isso parece um novo evangelho. Tem lugares que a gente fala de um evangelho da graça, de um Deus que não quer apontar o teu pecado, mas Ele quer apontar o caminho, um Deus que se revela como o grande eu sou. E em alguns lugares as pessoas falam assim: uau, pastor, é incrível o que você pregou aqui hoje. Sabe o que eu percebo? Preste atenção nisso. A gente vive em ciclos, e nesse ciclo que a igreja está vivendo, aquilo que parece novo, na verdade a gente só está voltando ao princípio. Eu fico vendo algumas pessoas falando sobre educação de filhos, por exemplo. Existem escolas caríssimas que têm estilos de educação caríssimos. Tem um tal de montessoriano e tem alguns inúmeros outros. E as escolas custam às vezes 2 ou 3 vezes mais. Só que se você for analisar, basicamente o que as escolas estão fazendo é trazer o princípio para a educação das crianças. As crianças brincam no chão, têm mais liberdade para ser quem querem ser. As crianças, por exemplo, se você vai fazer um quarto nesse estilo, a cama é baixinha. E na verdade, quando a gente olha, parece que é uma novidade, mas é um ciclo em que está trazendo um princípio que sempre existiu, como se fosse algo novo. Pastor, onde eu me encaixo nisso? Eu vou te explicar. Às vezes a gente está tentando ser complexo demais, a gente está tentando acoplar coisas demais, a gente está querendo crescer demais, a gente está querendo se desenvolver demais, quando Deus está dizendo: ei, no teu DNA existe uma característica que ecoa, e ela é suficiente para mudar toda a tua história, onde você estiver. Você foi feito segundo a minha imagem e a minha semelhança. Você não precisa de algo novo para você viver o melhor ano da tua vida. Você só precisa voltar à tua origem. Você só precisa voltar à tua gênese. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe, eu nunca tive tanta convicção a respeito do poder da identidade. E é por isso que eu quero pregar sobre isso nessa noite. Preste atenção, no final de um ano, no final de um ciclo, eu quero falar sobre identidade, porque eu acredito de verdade que se a gente trouxer à memória a identidade de quem nós somos, você não precisa se preocupar em correr atrás de nada, porque as coisas correrão atrás de você. Meu irmão, é impossível ser feliz sem saber quem você é. É impossível ser completo sem saber quem você é. É impossível viver com propósitos sem saber quem você é. Agora, sabe qual que é a loucura? A loucura é que tem um monte de gente com crise de identidade tentando ser feliz. Tem um monte de gente com crise de identidade se esforçando para ser feliz. E para mim hoje está tão claro a questão do poder da nossa identidade, que se eu vejo alguém que ainda não sabe quem é, lutando para ser feliz, eu tenho compaixão, porque eu sei que essa pessoa não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque a identidade é a única chave capaz de abrir todas as portas. Meu irmão, você pode ter crise de identidade, você pode ter crise em relação ao teu chamado, você pode ter crise em relação ao teu propósito, e você pode conquistar o que for, você nunca vai se sentir completo, porque a identidade não é algo que a gente alcança no final da trajetória, mas tem que ser algo que a gente resolve antes de iniciar ela. É por isso que tem casamentos que não duram um ano. Não é porque o casamento era ruim, porque a sua identidade não estava bem definida dentro de você antes de você se casar com alguém. Se você não está bem resolvido contigo, como é que você vai conseguir ficar bem resolvido com alguém estranho? Por que tem tanta crise no trabalho? A nossa geração, ela tem uma característica diferente de todas as outras. A expectativa da nova geração para massa de trabalho é que a gente não vai ter daqui a algum tempo um patrão fixo, a gente não vai ter lugares fixos, a gente não vai ter horários fixos. Na verdade, sabe o que é isso? É reflexo de uma geração que não consegue se submeter porque está em crise consigo mesmo e acha que o problema está no seu redor. Meu irmão, o número de divórcios dentro da igreja tem crescido como nunca antes.
O casamento não está em crise, nós estamos. Os jovens estão desempregados a níveis altíssimos. O problema não está no mercado de trabalho, o problema está na gente. Por que eu acho que a nossa identidade é a única coisa capaz de mudar o teu ano? Porque se você começar 2018 entendendo que existe uma marca dentro de você que diz que você é imagem e semelhança dele, não tem nada capaz de roubar de você o teu futuro. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei para onde eu vou. E é por isso que tem tanta ansiedade na nossa geração. Eu estava conversando com o pastor Emerson, que veio aqui algumas semanas atrás, e ele me mostrou um dado que eu não sabia. E o mais louco é que eu compartilhei com outros pastores que não sabiam também. Ele falou: André, você sabia que no ranking mundial de países com ansiedade, o Brasil é o líder do ranking? Eu falei: não, eu não sabia. E ele me mostrou o estudo todo em inglês. A única coisa que eu entendi é líder, ranking e sei lá o que tinha depois. Ele falou que era ansiedade, eu acreditei. E ele me fez uma pergunta: cara, por que você acredita que o Brasil é o país líder em ansiedade? Eu falei: é porque eu acho que a gente até hoje se tornou o país do quase. Ele falou assim: como assim o país do quase? Eu falei: cara, o país acreditou que a Olimpíada mudaria alguma coisa. A gente quase conseguiu mudança, mas não teve. O país acreditou que a Copa mudaria a economia. A gente quase teve alguma mudança na economia, mas não teve. Aí o país acreditou que os protestos nas ruas mudariam alguma coisa. A gente quase conseguiu mudar, mas na verdade não mudou nada. A gente é o país do quase, mas deixa eu te falar uma coisa. Todas essas transformações e expectativas frustradas dizem respeito à política. E se a nossa expectativa estiver nela, a gente vai continuar sendo o país do quase. A única coisa capaz de nos transicionar do quase para o agora é quando a gente entender que a mudança não vem da política, mas vem a partir da igreja. Nós somos imagem e semelhança, e aonde a gente tocar, coisas vão acontecer. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. A mudança está dentro de nós. O que a gente precisa fazer? Expressar a identidade que temos, e tudo ao nosso redor vai mudar também. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho para 2018. Pastor, o que eu preciso fazer em 2018? Primeiro conselho: não se preocupe tanto com os projetos que você anotou no papel. Se preocupe em entender exatamente quem você é, porque todos os projetos só saem do papel quando você sabe quem é primeiro. Sabe qual é o meu esforço para 2018? O meu esforço é para entender quem eu sou, mais do que eu entendi no ano passado. Sabe por que é importante você entender quem você é? Porque tudo flui a partir disso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu a quantidade de jovens com talento que são frustrados? Você já viu a quantidade de pessoas que você conhece, talvez dentro da igreja, da faculdade, que são incríveis, mas não dão certo em nada? Você sabe por quê? Eu vou te explicar. É porque é mais fácil a gente descobrir o talento, às vezes, do que a identidade. Porque o talento se revela através do que a gente faz, e a identidade está lá dentro, onde a gente é. E às vezes a gente confunde o que a gente faz com o que a gente é, e a gente começa a acreditar que se a gente é bom em um monte de coisa, na verdade é porque a gente está bem resolvido. Só que tem um problema: a tua performance te leva até um certo ponto, mas só a tua identidade te leva dali em diante. A Bíblia está cheia de exemplos como esse. Você pode pegar inúmeras pessoas que tiveram, através da performance, uma vida extraordinária até certo ponto, até o momento em que só a tua identidade pode te levar adiante. 2018 vai ser um ano extraordinário, porque a gente sabe quem é e a gente sabe para onde vai. Quantos creem nisso? Diga amém. Cara, eu li outra coisa que eu achei fantástico, presta atenção nisso. O universo de cada um é do tamanho do seu conhecimento. O universo de cada um de nós é proporcional ao tamanho do nosso conhecimento. Sabe, os estudiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento geral. Os religiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento bíblico. Agora o Evangelho nos diz que tudo se resume a Ele, se chama Jesus. O louco é que, como tudo no Evangelho se resume a Jesus, e a palavra diz que nesse mundo nós somos assim como Ele é, o que eu entendo, e é muito simples de entender isso, é que se eu conheço Jesus parcialmente, eu conheço a minha identidade parcialmente também. Se eu conheço Jesus em parte, eu vou usufruir dele em parte.
Meu irmão, preste atenção no que eu vou compartilhar contigo. O seu presente só faz sentido quando você volta à sua Gênese. Porque imagem e semelhança significa que quando mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Você sabia que Deus, ele é o maior designer que já existiu? Essa palavra agora está na moda, designer. Mas você sabia que designer talvez seja um dos primeiros termos a serem criados? Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Você pode repetir isso comigo? Diga: sem forma e vazia. Olha que interessante, cara, presta atenção nisso. A terra era sem forma e vazia, mas ela existia, amém? Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus aumentou o tamanho da terra quando Ele começou a dizer haja luz, haja isso, haja aquilo? Você acha que Ele aumentou o tamanho? Não. Quantos concordam que a terra tem o mesmo tamanho que tinha na época que Deus começou a criar? Ok. Ou seja, a terra, ela era grande, não era? Mas ela era sem forma e vazia, não era? Beleza, deixa eu te falar uma coisa. Por que tem muita gente frustrada? É porque tem gente que está achando que a sua jornada se resume a ser grande. Só que a sua jornada se resume a ter propósito, porque você pode ser grande e estar vazio. Deus olha para a terra e ela é gigante, ela é enorme, e ela tem o mesmo tamanho que tem hoje, mas tinha um problema nela, era sem forma e vazia. Você sabe o que significa sem forma? Deixa eu te falar uma coisa, eu já compartilhei isso há meses atrás no Next. Se você pegar um copo, por exemplo, existe um propósito pelo qual ele foi feito nesse formato. O design dele significa o desígnio dele. Ou seja, fizeram um copo nesse formato porque se ele fosse aberto embaixo não serviria para nada. Quantos concordam? Diga amém. Então é por isso que ele tem esse desígnio, porque existe um propósito. Então todo desígnio de Deus carrega consigo um propósito também. Quando Deus olha uma terra sem forma, significa que ela é sem desígnio, significa que ela é sem propósito, significa que ela é vazia. Então Deus declara, haja e ouve, e aí então passa a ter um desígnio, e aí então passa a ter um propósito, e aí então ela passa a ser preenchida. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu vou te explicar. Você pode ser incrível, grande, você pode ser o que for, enquanto o haja de Deus não soprar sobre a tua vida, não existe desígnio, não existe propósito, e a tua vida é vazia. É por isso que a tua identidade é tão importante, porque quando você entende quem você é, você entende o que você pode e aonde você vai. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Cara, sabe o que eu acho maravilhoso? Deus, ele não fala nada simplesmente por falar, porque todas as vezes que Deus fala algo, na verdade ele cria algo. Todas as vezes que Deus libera uma palavra, Deus está criando uma realidade. Presta atenção nisso. A gente pode falar o que a gente quiser e muitas coisas não vão acontecer. Sabe, no período de namoro com Kezinha, eu falei algumas coisas para ela que nunca aconteceram. No período de casado também, só que diminuiu, né, amor? As promessas são um pouco menores, eu cumpro um pouco mais. Do tipo, vou tirar o lixo amanhã cedo, vou escovar os dentes da Ceci antes dela dormir, não vou ficar até tarde vendo TV, enfim. O homem tem uma característica. A gente pode falar coisas que nunca vão acontecer, mas Deus tem uma característica: tudo que Ele fala, Ele cria. E sabe o que é louco? Na gênese da terra, quando Ele fala haja, ouve. Na gênese do homem, quando Ele declara qual é o nosso desígnio, Ele nos dá um propósito, e isso carrega agora a nossa identidade. Meu irmão, você pode conquistar o que for, você pode viajar para os países que for, você pode ter o dinheiro que for. Se você não estiver vivendo o propósito pelo qual você foi gerado, você vai sempre se sentir vazio. Agora deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, na boa. A gente ouve falar sobre isso, e às vezes quando a gente não tem nada, sabe o que a gente pensa? Ah, pastor, beleza, esse discurso é legal, mas duvido que se eu estivesse em Paris agora, eu não ia estar feliz. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho conhecido algumas pessoas, poucas ainda, na minha caminhada com Deus eu creio que eu vou conhecer um pouco mais, mas eu conheço hoje, até o dia de hoje, pessoas que têm tudo isso e continuam se sentindo vazias. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele se revela para a gente, presta atenção nisso, Jesus ele não é uma ponte para te dar plenitude, Jesus é a própria plenitude. O problema é que quando eu vejo Jesus como uma ponte,
Eu aborto o propósito dele na minha vida. Qual é? Jesus não é uma ponte para me levar para algum lugar. Jesus é o destino enquanto é o próprio caminho. É por isso que ele se revela e diz: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, é louco isso, né? Jesus, ele é o destino enquanto é o caminho. O que significa? Você só consegue ir a ele se você estiver nele. Sabe, eu quero falar sobre identidade porque eu acredito de verdade que a nossa geração vai se levantar com força, autoridade e ousadia a partir do momento que a gente entender exatamente quem a gente é. Sabe, 2018 vai ser um ano que vai mudar a história da cidade de Niterói, porque a gente está há 3 anos no Next falando sobre identidade, propósito, visão, e eu creio de verdade, cara, que assim como Deus fez em 2017, Ele vai continuar fazendo em 2018, e Ele vai levantar uma geração que entende quem é e o que pode e aonde vai. Mas eu estou falando isso porque eu não quero que isso se limite a quem está com a gente há 3 anos, eu quero que isso faça parte da história de talvez de você que entrou aqui hoje pela primeira vez. Sabe, eu estou falando coisas que talvez possam te incomodar, mas o que eu quero falar para você é o seguinte: ei, existe um propósito de Deus para você que antecede a tua criação. Não importa se você não conhecia até o dia de hoje, essa é a noite que Ele quer te revelar. Vocês estão comigo? Eu acho maravilhoso isso, cara. Quando Deus cria o homem, Ele cria o desígnio do homem também. E é por isso que é impossível viver uma vida com propósito sem entender quem somos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Identidade deformada é como a terra antes de Gênesis. Você pode ser do tamanho que for, mas você continua vazio. Olha só que interessante isso. Eu não sei se você já leu isso, talvez você já tenha lido em algum livro de autoajuda, talvez você já tenha visto em alguma palestra de coaching, mas existe uma frase muito usada que ela é a seguinte: seja a sua melhor versão. Quantos aqui já ouviram isso? Seja a sua melhor versão. Cara, e eu acho incrível essa frase. E tem verdade nela. Cara, seja a tua melhor versão. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Eu preciso ser a minha melhor versão. Eu preciso ser a minha melhor versão. Até que o que Deus falou comigo nesses últimos períodos, nessa última estação, é o seguinte: filho, eu não quero que você seja a sua melhor versão. Não tem a ver com ser a sua melhor versão, tem a ver com ser a sua única versão. Meu irmão, Deus não está preocupado em você ter a tua melhor versão. Ele está preocupado em você ter a tua única versão. Sabe por quê? Porque toda versão fora do propósito é deformação. Por mais incrível que você possa parecer, se a tua melhor versão estiver fora do teu propósito, a tua identidade está deformada. Sabe, meu irmão, eu estou pregando sobre alinhamento, porque eu creio que todo avivamento é fruto de alinhamento primeiro. Quantos aqui querem experimentar um romper de Deus em 2018? Isso começa da nossa identidade. Tem muita gente frustrada, enxergando Jesus como ponte. Tem muita gente frustrada, porque promessas ainda não se cumpriram. Eu quero compartilhar com vocês, eu já estou finalizando. O tecladista já pode até subir, presta atenção nisso. Eu tenho lido sobre um cara que está influenciando demais alguns cenários. E talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é um escritor israelense que se chama Harari. Eu não lembro dos outros 2 nomes dele, mas alguém já ouviu, talvez na faculdade ou em algum lugar? Ninguém, ok. Esse cara se chama Harari, presta atenção nisso. E ele é um best-seller mundial. O livro dele já está em mais de 30 países. E ele lançou 2 livros. E eu estou essa semana lendo um pouco sobre ele, lendo um pouco sobre o livro, e eu vi uma entrevista com ele, e algo me chamou muita atenção, preste atenção nisso. O primeiro livro que esse cara lançou se chama Homo Sapiens, e ele fala sobre toda a história da humanidade até hoje. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Ele diz o seguinte: toda a história da humanidade, em todas as eras que a gente já viveu, toda a história da humanidade se resume ao combate por 3 coisas. A humanidade sempre se preocupou em combater a fome, as doenças e a guerra. Preste atenção nisso. Só que a gente está vivendo uma troca de ciclo, porque a obesidade nos últimos anos mata mais pessoas do que a fome.
O número de suicídios é maior do que o número de pessoas mortas em todos os atentados terroristas e violências e guerras em todo o mundo. Cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano, enquanto 600 a 700 mil pessoas morrem por um homicídio. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu vou te explicar, meu irmão, presta atenção. A resposta que o mundo sempre procurou era a resposta para doenças, para guerra e para fome. E sabe o que eu achei louco? Enquanto eu vi esse cara falar, eu falei, cara, o evangelho sempre carregou essas respostas. Você quer um exemplo? Respostas para fome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, ou sua descendência passar fome. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Você quer mais exemplos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu comecei a ouvir esse cara falar. Ele falou, um dos outros grandes anseios da humanidade sempre foi a guerra. E Deus começou a me trazer algumas passagens à memória. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Existe uma outra passagem que a palavra de Deus diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preste atenção nisso, cara. Aí o cara começou a falar, olha, além da fome e além das guerras e da violência, a humanidade sempre se preocupou em combater as doenças. Eu falei, cara, Isaías 53, certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu comecei a ouvir aquele cara falar, e aquele cara, eu acho até que ele é ateu, mas tem tanto de Deus no que ele está falando, que eu falei, cara, todas as respostas que toda a criação, desde a primeira era até o dia de hoje procuram, nós carregamos dentro de nós. E aí algo mexeu comigo, cara, isso explodiu a minha mente. Ele falou o seguinte, bom, agora eu lancei um outro livro, se chama Homo Deus, porque até essa era nós tínhamos Homo sapiens. A criação se preocupava em combater fome, doenças e guerra. Agora a criação está preocupada em outros 3 novos pilares. E eu estou lá assistindo a entrevista do cara. Eu falei, mano, o que esse cara vai falar? E sabe quais são os 3 novos pilares que vão orientar toda a criação? Busca por eternidade. Jesus está voltando, meu irmão. Busca por eternidade, busca por felicidade e busca por divindade. Eu falei, eu tenho a resposta que esse cara procura. Porque a humanidade agora está em busca de vida eterna. Nós já temos. E aí, presta atenção. Sabe o que ele falou para o entrevistador? Ele falou o seguinte, até hoje o homem não conseguiu aumentar o tempo de vida. E o entrevistador falou assim, mas como assim? Os homens morriam com 60 anos, 70, hoje estão morrendo com 90 anos, 100 anos. Ele falou, não, vê se você entende. Os homens não estão vivendo mais, eles não estão morrendo precocemente, mas eu acredito que nas próximas gerações a gente vai conseguir dar vida eterna para os homens através de ferramentas científicas. Eu falei, mano, esse cara está perdido. Aí daqui a pouco ele falou, e felicidade? Não, eu acredito que a gente vai conseguir determinar tanto através de algoritmos os lugares onde você vai trabalhar, os lugares onde você vai morar, a pessoa certa para você se casar, que através de toda essa linha de códigos a gente vai conseguir fazer com que todos sejam felizes. Eu falei, uau, quanta besteira numa entrevista só. Se fosse assim, o Orkut tinha casado um monte de gente bem aí. Aqueles testezinhos, não tinha os testes de celular também? Não tinha um negócio desse, revista Contigo? Você botava o nome da pessoa, se batesse lá no teste, não tinha, Raquel? Raquel tá ligado. Não tinha? Tinha, gente. É. Deus está falando com ela aqui, ó. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Toda a criação está gemendo por imortalidade, felicidade, divindade. Sabe o que eu achei maravilhoso em ouvir essa entrevista? Eu falei, tudo aquilo que a humanidade se preocupava, Deus já supriu. Tudo aquilo que a humanidade está se preocupando a partir de agora, Deus já supriu. Você sabe por quê? Porque Deus já nos deu tudo que a gente precisa antes da necessidade surgir. Eu já compartilhei sobre isso com vocês, acho que foi num culto de terça-feira sobre Noé. Eu achei louco aquilo, cara. Preste atenção nisso. Deus chega para Noé e fala, ei, Noé, separa um casal de cada animal impuro. Só que dos animais puros separa 7 casais. E talvez Noé não tenha tido ideia do que Deus estava falando.
Beleza, 2 casais dos animais impuros e 7 dos animais puros. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que depois que o dilúvio acaba, Noé e a sua família são salvos, saem da arca. Ele deseja oferecer sacrifício de louvor e adoração a Deus. Só que você não pode oferecer nada impuro para Deus como sacrifício de adoração. Sabe o que é maravilhoso? Antes de no coração de Noé existir o desejo de sacrificar algo para Deus, Deus já havia provido o sacrifício. Pastor, como é que isso se aplica nos nossos dias? Eu vou te explicar. Eu e você não merecíamos, mas antes da gente nascer, Deus já ofereceu um sacrifício no nosso lugar. Hebreus 11 diz que gerações aguardaram o cumprimento da promessa, mas não viram. Gerações de heróis da fé aguardaram ansiosamente o cumprimento da promessa, mas não viram. Você sabe que promessa é essa? Eles aguardavam que o Filho de Deus viesse ao mundo. Meu irmão, você nasceu numa era em que Jesus não só já veio, como Ele já ressuscitou. Ei, tudo aquilo que a criação está gemendo para alcançar, você já tem. Vida eterna e felicidade. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Meu irmão, o que eu acho maravilhoso é que o Evangelho carrega as respostas que o mundo procura, tanto nas eras passadas como nas eras futuras. Sabe, Gustavo Paiva, ele fala algo que eu acho maravilhoso, que ele diz o seguinte: todo questionamento que é feito no ambiente de incredulidade, já está ligado, todo questionamento que você faz no ambiente de incredulidade vai gerar para você dúvida, vai te afastar das respostas, na verdade, porque você não acredita, você só está questionando, porque você quer confrontar. E eu fui assim durante muito tempo, até 12 anos atrás, antes de Jesus entrar na minha história, eu fazia perguntas e questionamentos a Deus que eu não queria resposta, eu queria confrontar. Só que ele diz o seguinte: agora existe uma diferença. Toda pergunta que você faz, cercado por um ambiente de fé, gera revelação. Meu irmão, eu creio que tem um ambiente de fé nessa noite. O que eu quero te convidar ao final desse culto é você perguntar para Deus: Deus, me revela plenamente quem eu sou, o que eu posso e para onde eu vou, porque eu não quero perder um dia sem viver os teus propósitos. Eu quero viver os teus desígnios, eu quero marcar essa geração. Eu não quero dar passos em caminhos que o Senhor não me chamou para ir. Eu não quero abrir portas que o Senhor não me chamou para entrar. Eu não quero me envolver com pessoas que o Senhor não tem para mim. Eu não quero fazer nada sem que alegre o teu coração, porque eu fui criado com um propósito, e a única coisa que vai me preencher é se eu cumprir a tua vontade. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe, eu estou finalizando praticamente. O que eu quero compartilhar com vocês, preste atenção nisso, é que tudo que você precisa não está fora, mas na verdade já está dentro de você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu isso comigo, não sei se já aconteceu com alguém aqui. Você já procurou um celular pela casa inteira? Deus está falando aqui, ó. Vou até beber uma água. Você já procurou um celular pela casa inteira, desesperado, e no final você descobriu que o celular estava na sua mão? Quantos aqui já passaram por isso? Ok. Você já procurou, por exemplo, sei lá, por um relógio ou por um anel, aliança na casa inteira, desesperado, e fala assim: cara, eu acho que roubaram lá não sei onde. Misericórdia, aquele cara era muito estranho que entrou na loja, ele levou meu celular, ele levou meu anel. Aí você vai ver, ih, tá na mão. Quantos aqui já passaram por isso? É ridículo, não é? E se eu disser que grande parte dos seus sonhos e planos para 2018 podem ser exatamente assim? E se eu te disser que talvez tudo que você planejou encontrar fora, Deus está dizendo que já está disponível dentro de você? Ei, deixa eu te desafiar, cara. Avalie com a perspectiva de Deus e com o olhar de Deus tudo que você planejou para o ano que vem. E começa a perguntar se aquilo que você está procurando não tem um desejo de saciar um vazio que talvez você tenha. Deixa eu te dar um exemplo. Deus, eu quero um emprego melhor. Isso é bom, cara. Só que se na verdade isso for um desejo de saciar uma crise de identidade que você tem, um complexo de inferioridade, você está procurando fora algo que Deus já falou dentro: imagem e semelhança.
Deus, eu quero um relacionamento, eu quero casar. Cara, se você tiver o sonho de uma família, isso é maravilhoso. Agora, se você só quiser ter uma pessoa do teu lado para te acompanhar, porque você está carente ou porque está todo mundo namorando, meu irmão, você está procurando preencher com coisas fora que Deus já colocou dentro. Cara, é ridículo. Gente, vocês viram um copo? Gente, pelo amor de Deus, vocês viram um copo? Gente, eu tô morrendo de sede, vocês viram um copo? E tá todo mundo olhando pra você e fala, mano, que ridículo. O cara tá desesperado com algo que já tá na mão dele. Deixa eu te falar, tem gente que tá assim, cara, eu quero paz. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tava em um dos melhores hotéis do Rio de Janeiro e eu não paguei por isso, ok? Eu paguei, mas eu não paguei o valor que o hotel vale. Só pra você entender. Eu tava em um dos melhores hotéis do Rio de Janeiro, olhando para uma das praias mais lindas do Rio de Janeiro. Preste atenção nisso, cara, porque isso vai virar chave em alguns aqui. E hoje que a Zinha desceu para ficar lá no bangalô, e eu fiquei viajando, porque eu gosto de ficar às vezes pensando do nada assim, eu gosto do ócio criativo. E ela fica ali no caminho Niemeyer, e eu fiquei olhando cada detalhe, mano, da construção. Eu fiquei olhando assim, eu falei, uau, cara, quanto luxo. Mano, olha aquilo, você vai descobrindo, você fala, cara, olha aquela piscina, olha o detalhe que o cara fez. Mano, isso aqui parece um fundo infinito. Aí você vai pro saguão, e eu fiquei olhando, cara, que incrível. Aí, depois que eu olhei alguns detalhes, eu sentei no quarto, e eu fiquei olhando pro mar. E sabe o que é louco? Presta atenção nisso. Às vezes a gente trabalha o ano inteiro para pagar, para estar num lugar onde na verdade tudo que a gente precisa para trazer paz é algo que Deus já fez. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, nesse mesmo hotel tem pessoas que deram a sua vida inteira abrindo mão de família, negligenciando o tempo com os filhos, para poder ter dinheiro e poder descansar e buscar paz através de coisas. Sabe o que eles fazem? Agora eles sentam diante do que eu criei, está disponível de graça para todo mundo, tentando preencher um vazio que há anos eles não conseguiram. Pessoas estão pagando dinheiro altíssimo para ir para lugares, para tentar ter experiências, para tentar preencher um vazio que eu dei para todo aquele que crê que o meu filho é suficiente, porque em vocês habita a paz que excede todo entendimento. Aí eu tô lá num prédio construído por um dos maiores arquitetos da história, um dos caras mais incríveis, Oscar Niemeyer. Aquele cara projetou cada detalhe. Sabe o que é louco? Eu tô pirando e fazendo uma crônica com 3 crianças, chutando a água, brincando na areia da praia. Deus falou comigo, ei filho, a alegria daquelas crianças é tão genuína que eles não sabem nem quem é Oscar Niemeyer, eles não sabem nem o quanto custou esse prédio, eles não têm ideia de quanto custa essa diária, mas a alegria deles está te inspirando a pregar para uma geração que eu sou suficiente através de coisas simples. Ei, o meu poder se revela através da criação. E eu já criei para você tudo o que você precisa, já está dentro de você, porque dentro de você tem uma marca que ecoa, imagem e semelhança. Aquelas crianças, cara, elas não têm ideia do custo de tudo que estava me cercando essa tarde, mas elas me inspiraram a mudar muitas coisas. Sabe o que eu quero compartilhar com você? Que 2018 pode ser o melhor ano da tua vida, se você buscar as coisas certas, nos lugares certos. Se você reavaliar os teus planos e entender que o que você precisa não está ao teu redor, mas Deus já depositou dentro de você. Se você entender que a faculdade é um plano incrível para 2018, se não for para suprir uma carência profissional, mas for para levar você a lugares altos, onde Deus vai se revelar. Se você entender que o projeto de casamento é algo incrível, se na verdade você estiver sonhando com filhos e não com status. Se você entender que o dinheiro e o salário maior é maravilhoso, se juntamente com isso o teu coração tiver o desejo de ser mais generoso e não de reter mais. Sabe, tudo depende da motivação do que se faz. Porque eu durante um tempo acreditava que os nossos sonhos definiam o nosso caráter. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém chegava para mim e falasse assim, cara, meu sonho é ser pai, eu falava, cara, esse cara tem um coração bom. Aí alguém chegava para mim e falava assim, mano, meu sonho é pregar para uma geração inteira. Eu falava, cara, esse cara tem um coração reto. Alguém chegava para mim e falava assim, mano, meu sonho é poder ter um trabalho legal e poder construir minha história. Eu falava, cara, esse cara é trabalhador. Sabe o que eu descobri? Que o que revela o nosso caráter não é o que a gente sonha conquistar, mas é quando a gente conquista, o que a gente faz com isso. Tem muitos pastores que perderam a família porque durante anos falavam que sonhavam em ter uma família,
quando tiveram e veio o ministério, e veio o status, e veio a ascensão, falaram: peraí, família, deixa eu curtir o que está acontecendo agora. Sabe, tem muita gente que durante muito tempo falou: pastor, eu desejava ter uma faculdade, um trabalho legal. A faculdade veio, o trabalho veio, qual o problema? O problema é que quando se realizou o que você sempre desejou, o seu caráter ficou claro, você queria suprir suas necessidades internas com coisas que estavam ao teu redor. Ei, 2018 não vai ser um ano de buscas vazias e sem sentido. 2018 é o ano da gente ser completamente cheio de dentro para fora. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Eu estou finalizando já, eu quero orar com você. Eu quero finalizar essa palavra de forma inspirativa. Sabe, existe uma guerra dos mundos acontecendo, e eu quero pregar com mais tempo sobre isso depois. Dentro de cada um de nós aqui, eu estou pregando e tem uma guerra acontecendo dentro de cada um de nós. E sabe que mundos são esses? É o mundo ao teu redor e o mundo dentro de você. E pode mudar o teu ano inteiro de 2017, porque dependendo de como você se posiciona, isso influencia diretamente naquilo que você vai experimentar em Deus. Você sabia que a maior parte das frustrações que a gente tem na nossa caminhada com Deus não é porque nos faltou fé ou expectativa que Ele pode fazer, mas é porque muitas vezes nós cremos que Ele pode fazer, mas a gente nem sempre se posiciona em relação a isso. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu li de um pastor chamado Urim, e ele falou exatamente sobre posicionamento, e isso me impactou demais. Preste atenção nisso. Ele diz o seguinte: nós questionamos porque Deus não nos dá as oportunidades que tanto esperamos, enquanto Ele nos questiona porque nós escolhemos não nos preparar para as oportunidades que Ele deseja colocar diante de nós. A maior tragédia é viver uma vida inteira esperando por um momento, ao invés de viver uma vida se preparando para quando esse momento chegar. Deixa eu repetir isso, porque eu creio que isso vai gerar vida dentro de algumas pessoas aqui. Preste atenção nisso. A maior tragédia é viver a vida inteira esperando por um momento, ao invés de viver se preparando para quando esse momento chegar. Meu irmão, na vida de José, aquilo que Deus prometeu não dependeu de nada mais do que uma coisa chamada processo. José não ficou lamentando porque a promessa e o sonho que ele recebeu não havia se cumprido. José se preparou para quando o momento que Deus havia prometido se cumprisse. Se a gente for analisar cada herói da fé, se a gente for analisar todas as pessoas que marcaram a história através da Bíblia, inclusive o próprio Jesus, todos eles enfrentaram algo chamado processo. Jesus não ficou aguardando que algo se manifestasse, mas ele se preparou para quando fosse chegada a hora. Jesus vai ser batizado e João chega ao ponto de tentar poupá-lo e falar: quem sou eu para batizar? E Jesus diz: ei João, peraí, é necessário que isso aconteça. Pedro tenta poupar Jesus da cruz e Jesus o repreende porque ele crê e ele entende que era necessário que aquilo acontecesse. Jesus, ele não jogava dados, ele não esperava o acaso, mas ele se preparou até o momento em que naquela cruz ele declarou: está consumado. Quando Jesus declara está consumado, Ele está dizendo: se cumpriu todo o propósito pelo qual eu vim. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Sabe, tem uma lenda na Itália que eu acho ela interessante demais e tem tudo a ver com isso. É só uma historinha. Tem uma lenda na Itália que diz que um homem todos os dias chegava diante de uma estátua de um santo e ele ficava implorando: por favor, me ajude para ganhar na loteria. Por favor, me ajuda a ganhar na loteria. E aquele homem ele implorava, e aquele homem ele chorava, e aquele homem ficava todos os dias suplicando, até que um dia aquela estátua não aguentou mais, ela tomou vida e falou: ei, por favor, eu te imploro, compra um bilhete. Essa história é engraçadinha, talvez alguns possam estar se perguntando: pastor, já foi na Itália? Não, nunca fui na Itália. Eu vi isso num filme da Julia Roberts, mas é conhecimento geral, ok? Conhecimento geral, irmão. É interessante porque às vezes a gente está clamando para que a chuva venha, só que ela não vem porque nós não aramos o campo ainda. Meu irmão, se você clama para que a chuva venha e você não preparou o campo, a chuva para você significa destruir tudo que você tem.
Senhor, por que a chuva não vem? E Deus está falando, filho, por que você não prepara a terra? Porque se eu envio chuvas sem medidas sobre você, eu destruo tudo que você construiu até hoje. A gente canta, ei, Senhor, vem com um vento de poder vem sobre nós. Você sabe o que significa vento de poder? Existe uma diferença entre Deus se revelar como vento de poder e Deus se revelar como brisa suave. Porque quando Ele vem como brisa, Ele traz renovo. Mas Ele, quando vem como um vento de poder, Ele remove estruturas que Ele não colocou. Declarar vento de poder vem sobre nós, você está dizendo, Senhor, retira tudo aquilo que não foi o Senhor que colocou. Meu irmão, você sabia que quando um vento forte vier, pode levar talvez relacionamentos que você está construindo há algum tempo? Quando o vento forte de Deus vem, pode destruir projetos e sonhos que você está durante muito tempo construindo. Pastor, mas isso parece ruim? Não, não é, porque o maior fracasso que um homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Vem sobre nós, Senhor, como vento de poder. Ok, filho, então se prepara, porque eu vou mudar tudo na tua história. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Meu irmão, eu quero falar sobre posicionamento, porque eu creio que o seu posicionamento determina os seus limites. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. Então o que vai limitar a tua caminhada? É o teu posicionamento. Você pode declarar isso comigo? Diga, o meu posicionamento determina os meus limites. Você quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos. A palavra, ela tem vários momentos, passagens em que Deus libera sobre nós promessas, passagens em que Deus libera sobre nós bênçãos, mas Ele impõe algumas condições. Eu vou te dar alguns exemplos. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra. Preste atenção nisso. Deus está prometendo para nós cura, renovo, restauração, mas tem uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e clamar. Sabe, às vezes a gente está perguntando por que o renovo não veio, e talvez Deus esteja perguntando por que o seu clamor não chegou a mim ainda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo, se vocês fizerem isso, eu vou fazer isso. Se vocês fizerem a sua parte, eu vou fazer a minha parte. Ei, mas peraí, eu aprendi durante a minha vida inteira que no Evangelho não há troca. Não, meu irmão, no Evangelho a dinâmica é diferente. E a gente não está falando de troca, a gente está falando de posicionamento. Porque se eu não me posicionar, promessas que Deus fez nunca vão se cumprir. Não é porque Ele deixou de ser fiel ou deixou de ser Deus, é porque eu não estava preparado para receber o que Ele queria derramar sobre mim. Você quer outro exemplo? Lucas 24:49 diz, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até que venha sobre vós revestimento de poder. Jesus está dizendo, olha, eu liberei sobre vocês a promessa do meu Pai, vocês serão cheios do Espírito Santo, mas tem uma condição, permaneçam. Você quer outro exemplo? Jeremias 29:13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês querem mais algum exemplo? Quantos estão entendendo essa palavra? Digam amém. Marcos 11:23 diz, eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e se atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Pastor, qual que é a condição nesse trecho aqui que eu não entendi? Não duvidar. Se você crer, declarar, mas tem uma condição, não duvidar. Porque é muito fácil a gente instigar a fé do povo para declarar coisas que você até acredita que podem acontecer. O problema não é só você acreditar que pode acontecer. O problema é quando no meio do processo você começa a duvidar se vai acontecer. Você sai daqui numa atmosfera de fé, os louvores são maravilhosos, tem uma unção fresca sendo liberada desse altar, tem uma palavra de fé sendo gerada no teu coração, só que durante a semana não tem um pastor para ministrar sobre o que você ouviu na terça-feira. Durante a semana, enquanto os problemas vêm, não tem uma trilha sonora tocando no meu pídio, e aí a grande questão é, até que ponto eu confio naquilo que eu declarei, que Ele pode fazer?
Meu irmão, eu compartilhei sobre isso, acho que foi sábado no Next Rio. A maior dificuldade de Noé não foi construir a arca. Eu creio que o maior desafio de Noé foi continuar acreditando numa direção que Deus deu, depois de décadas sem nada acontecer. Ei, preste atenção, olha para mim. Você já parou para pensar na fé de Noé? Noé ouviu de Deus uma vez uma direção, e ele permaneceu firme durante dezenas de anos. A gente recebe dezenas de vezes a direção de Deus, mas às vezes se distancia por causa de uma crise. Posicionamento é o que determina os seus limites. Você pode declarar isso comigo? Diga: o meu posicionamento determina os meus limites. Mateus 10:32 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você sabe o que acontece quando a gente faz o convite todo final de culto aqui nessa igreja, e dezenas de pessoas vêm aqui à frente? Eles estão cumprindo essa palavra que Deus liberou. Jesus diz em Mateus 10:32 o seguinte: olha, eu vim por você, eu morri no seu lugar, mas você só precisa fazer uma coisa: me confessa diante dos homens, para que eu possa confessar você diante do Pai. Existem condições para a salvação. Nós somos salvos por graça, mediante a fé. Mas você precisa declarar, para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir: eu tenho um dono e se chama Jesus. Posicionamento. Você quer outro exemplo? João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você pode declarar isso comigo? Diga: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, diga: pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você sabe por que eu vejo que a gente enfrenta crises no cumprimento dessa palavra? É porque a Bíblia está dizendo para nós o seguinte: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês. Preste atenção nisso. Só dá para permanecer algo em mim que já tenha chegado a mim. A palavra só permanece naqueles que já a receberam. O problema é que a gente crê na segunda parte dessa palavra que diz: pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E tem muita gente esperneando e não está entendendo porque não aconteceu. É porque a palavra ainda não chegou. Toda promessa é condicionada à liberação de uma palavra. Você libera uma palavra, mas você precisa ter ela dentro de você. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. É por isso que 1 Pedro 2:9 diz que agora vocês são o sacerdócio real. Ou seja, existe sobre vocês unção para ministrar, declarar, profetizar e gerar coisas que não existem. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Então entenda, para que um sacerdote ministre algo com autoridade, precisa antes ter sido gerado através da palavra. Por isso a Bíblia está dizendo: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Vocês estão comigo, gente? Diga amém. Marcos 9:21, olha que incrível isso. Marcos 9:21 fala de Jesus andando no meio do povo, e chega um pai desesperado, porque o filho dele tem tido manifestações de demônio durante muito tempo. Durante anos acompanha o menino. Marcos 9:21 diz o seguinte: então Jesus chega para o pai do menino e pergunta: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo, e o espírito tem lançado na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Você sabe qual a resposta de Jesus para esse homem? Jesus diz: se podes. Esse homem está chegando diante do verbo que se fez carne, o próprio Deus, sobrenaturalmente homem, sobrenaturalmente Deus, e está falando: ei, Deus, se você pode fazer alguma coisa, liberta o meu filho. A pergunta de Jesus é: se podes? Tudo é possível que crê. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Talvez alguns entraram aqui e você veio buscando na igreja uma possibilidade. Preste atenção nisso. Eu vou naquele culto porque pode ser que Deus faça alguma coisa.
Eu vou naquele culto porque pode ser que Deus mude a minha história. Eu vou naquele culto porque pode ser que eu receba uma palavra. Eu vou naquele culto porque pode ser que Deus faça algo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você veio nesse culto, não pode ser que alguma coisa vai acontecer. Já está acontecendo. A palavra diz que enquanto Jesus ministrava, enquanto Jesus ensinava, pessoas eram curadas só porque Ele liberava a palavra. Ei, existe vida sendo liberada nessa noite. Quantos creem? Quantos recebem isso em nome de Jesus? Essa palavra tem poder não por conta do sermão que eu preparei, mas porque o próprio Deus ministrou. Existe vida de Deus fluindo através de você, então entenda, a questão não é se Deus pode fazer, porque a palavra diz que para todas as promessas que Ele liberou, nós já temos dele o sim e o amém. Meu irmão, Deus não só desejou fazer, como Ele vai fazer. Pastor, o que eu preciso para viver então o milagre? Se posicione e não duvide. Vocês estão comigo? Diga amém. A fé não é passiva, meu irmão. Não confunda isso, a fé não é passiva. A fé vai te convidar a viver uma vida de aventura. A fé vai te convidar a viver uma vida de impossibilidades. Porque se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. Não confunda pensamento positivo com fé. Você sabe qual a diferença? Pensamento positivo é o seguinte: cara, eu acho que se naquela entrevista o cara gostar de mim, aquele emprego pode ser meu. Eu acho que se essa coisa acontecer, eu acho que se aquele amigo conseguir para mim uma colocação, isso é pensamento positivo. Você está colocando expectativa em situações e pessoas. Você sabe qual é o convite da fé? É tratar as coisas que não são como se já fossem. Você quer um exemplo claro? A gente teve um curso de pais grávidos aqui. Papais e mamães que estão esperando um filho, então tem um curso para prepará-los. Você sabia que uma das pessoas que participou do primeiro curso da nossa igreja é um casal que a mulher é estéril? Meu irmão, preste atenção nisso, em nome de Jesus. O ventre dela é estéril, mas a fé dela não. Se for para ele, você pode aplaudir. Ei, mulher, o teu ventre é estéril. Ok, o meu ventre pode ser, mas a minha fé não. E ela vai gerar frutos, e frutos que permaneçam. Pastor, você não sabe como é que está a minha casa? Eu não tenho a menor ideia. Pastor, você não sabe como é que está a minha família? Eu não tenho a menor ideia, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim falar do que eu posso fazer por você. Eu vim para falar daquele que te conhece antes de todas as coisas ao seu redor existirem. Ei, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e me buscar, eu, Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Meu irmão, existe um interesse de Deus de mudar a tua história muito maior do que a sua. Porque você acha que a tua história vai ser transformada se um problema que você está vivendo essa semana for resolvido? Deus já está vendo lá na frente. Ele não quer te ajudar a pagar alguns boletos. Ele não quer te ajudar a comprar uma casa própria. Ele não quer te ajudar a mudar de carro, não. Ele quer te dar vida eterna. E vida eterna não começa quando a gente morre. Vida eterna começa a partir do dia que a gente encontra Jesus. Tem gente que está esperando, não, quando eu morrer eu vou experimentar a vida eterna. Não, você aceitou Jesus hoje, então a vida eterna começou hoje para você. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Não há impossíveis para Deus, cara. Eu estou apaixonado por uma revelação que Deus ministrou no meu coração há alguns dias. Eu acho que eu ministrei no final do culto de domingo, mas eu quero compartilhar com vocês. Tem muita gente que está visitando a gente pela primeira vez. Olha que incrível isso. Durante séculos, Deus se calou na humanidade. Durante 300 anos, silêncio de Deus. Aí Deus quebra o silêncio através de um homem chamado João Batista. Presta atenção nisso. Só que quando a gente vai ler a história de João Batista, a gente entende que a mãe de João Batista tinha um ventre estéril. Aí do outro lado, tem Jesus, o Filho de Deus, que nasceu de um ventre virgem. Você sabe o que Deus está mostrando para a gente? Preste atenção nesse encontro, meu irmão. Depois de 300 anos de silêncio de Deus, Ele quebra o silêncio fazendo o seguinte: Ele gera a voz que clama no deserto de um ventre estéril, e Ele gera o verbo que se fez carne de um ventre virgem. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não dependo de circunstâncias para gerar o futuro.
E disse Deus e tudo se fez. Ei, o Deus que criou tudo com a sua palavra em Gênesis não mudou. O que você precisa para mudar a tua história? Uma palavra de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga: eu preciso de uma palavra de Deus. É só o que você precisa. Você não precisa de uma oração forte, você não precisa de mais uma pregação, você não precisa de uma nova revelação, você só precisa de uma palavra de Deus e tudo ao teu redor vai ser transformado. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe o que me assustou, cara? Eu estava conversando com um amigo essa semana e olha só que interessante isso. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Deus está falando a respeito de uma igreja, Laodiceia. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu preferi que você fosse fria ou quente, mas não morna. E lá no final a gente continua lendo Apocalipse 3, 22 ou 23, ele diz o seguinte: e eis que estou à porta e bato. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus está batendo a porta. Sabe o que é interessante? Durante a minha vida inteira, quando eu ouvia pessoas dizendo que Jesus está batendo a porta, a imagem que vinha na minha mente era Jesus batendo a porta de pessoas que não eram convertidas. E a gente pensa o seguinte: Jesus está batendo na porta do seu coração, deixa ele entrar. Meu irmão, você que não é cristão, Jesus está batendo na porta do seu coração, deixa ele entrar. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Ei, Jesus está do lado de fora de uma igreja, dizendo: ei, eu estou batendo a porta, eu posso entrar? Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Jesus está pedindo para entrar numa igreja que se perdeu. Jesus está batendo a porta e pedindo para entrar numa igreja. Sabe o que significa? Estar sentado num banco de uma igreja não significa estar vivendo o propósito de Deus. Vocês estão comigo? Amém? Preste atenção, Jesus está dizendo: ei, eu estou do lado de fora, me deixa entrar. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Eu estou falando de posicionamento. Uma igreja que não tem a presença de Jesus, parece utópico, mas isso não é algo tão difícil de encontrar. Você sabe uma coisa que tem crescido muito no Brasil, se chama ateísmo prático. Você sabe o que é ateísmo prático? É você acreditar que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Ateísmo prático é você acreditar que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Você quer um exemplo disso? Pela primeira vez no Brasil, o censo criou uma categoria nova de religião. Sabe qual é essa nova categoria? Se chama evangélicos não praticantes. Meu irmão, isso devia ser uma vergonha para a gente, mas isso é a realidade. Evangélicos não praticantes. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu estou falando de posicionamento. Meu irmão, Deus não chamou você para ficar do lado de fora vendo Ele fazer. Deus chamou você para ser o centro do mover dEle na terra. Pastor, eu estou esperando Deus fazer milagre. Você não entendeu ainda? Você já é o milagre. Ele está esperando você ser milagre na vida de outros também. Posicionamento. Quantos aqui querem se posicionar para viver o melhor de Deus? Diga: eu quero. Diga: viver o melhor de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa: todo posicionamento é reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Todo posicionamento externo é reflexo das realidades que estão acontecendo dentro de nós. Você quer um exemplo? Preste atenção nisso. Eu descobri que o meu chamado é ser pescador de homens. Só que a perspectiva que Deus me traz hoje sobre pescar homens é completamente diferente. Porque durante muito tempo eu acreditava que ser um pescador de homens significava trazer pessoas do lado de fora da igreja para dentro da igreja. Quando na verdade o que Deus espera de mim não é que eu traga pessoas de um bloco para outro, pessoas que eram católicas para serem evangélicas, pessoas que eram de uma religião para serem crentes, não. Você sabe o que significa ser um pescador de homens? Significa pescar dentro de você um eu que está adormecido e trazer para fora. Significa tirar de dentro de você alguém que Deus sempre quis que você fosse. Meu irmão, tem 12 anos que eu aceitei Jesus e sabe o que eu percebi? O André que eu tinha me tornado é completamente diferente do André que Deus sonhou.
Tem pessoas que vão vir aqui à frente hoje e vão dizer sim para Jesus. Deixa eu te dar uma boa notícia: a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque o que você havia se tornado até o dia de hoje morre e passa a nascer o novo de Deus. Novos sonhos, um novo coração, novos projetos. Tem alguém recebendo isso? O novo de Deus significa: ei, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que existe uma batalha para que a gente possa experimentar o novo de Deus, para que a gente possa se posicionar. E essa batalha, sabe onde ela acontece? Dentro de nós. Toda batalha que a gente trava não tem a ver com as coisas que estão ao nosso redor, mas com aquilo que está dentro da gente. Você sabia que existe um universo dentro de cada um de nós? Você já ouviu a expressão, vem para o meu mundo? Quantos aqui já ouviram? Meu irmão, vem para o meu mundo. Você está rindo que você já usou, né? Já botou até hashtag no Instagram, que eu sei. Hashtag cola com a gente, hashtag vem para o meu mundo. Você já ouviu essa expressão? Quantos já ouviram essa expressão, vem para o meu mundo? Samir foi desinteressado, hein, Bernardo? Sangue de Jesus. Vem para o meu mundo. Sabe o que significa isso? A gente está dizendo o seguinte: ei, vem viver a minha realidade, cara. Vem caminhar do meu lado, vem entender o que eu experimento, vem viver o que eu acho que é bom, vem experimentar o que eu estou experimentando. Você sabe qual que é o lema dessa igreja desde o início dela? Experimenta. Sabe o que a gente está dizendo para o mundo inteiro? Ei, vem experimentar o que eu estou experimentando na minha casa. Vem experimentar os milagres que eu estou experimentando na minha vida. Ei, vem experimentar algo leve de Deus que vai mudar a tua história. Tem alguém que está entendendo isso? Agora preste atenção. Existe um mundo dentro de nós que afeta o mundo ao nosso redor. Você sabe qual que eu acho que é a maior loucura de tudo que acontece dentro do nosso interior? É que tudo que acontece no seu mundo afeta o mundo ao seu redor. Preste atenção nisso. Tem uma teoria que se chama teoria do efeito borboleta. Quantos aqui já ouviram falar do efeito borboleta? Deixa eu usar um pouco de ciência agora, só para parecer mais culto. O efeito borboleta é o seguinte: os cientistas analisaram algumas coisas e eles perceberam que quando você tem cenários controlados, uma pequena mudança pode afetar todo o contexto. E o efeito borboleta, ele diz o seguinte: o simples bater de asas de uma borboleta em um lugar do planeta pode gerar tempestades do outro lado. Na verdade, eu não sei se o efeito borboleta existe ou não, eu não sei se é real ou não, mas eu acredito que se existe um lugar que esse efeito borboleta acontece, é dentro de nós. Você sabe por quê? Porque uma simples mudança no seu interior muda toda a sua história. Deixa eu ser um pouco mais profundo. Uma simples mudança no seu interior muda toda a história. Porque a história do cristão não se resume àquilo que Deus vai fazer em você, mas começa em você e se estende a partir de você. Você sabe por que uma simples mudança dentro de você não muda só a sua história, mas muda toda a história? Porque me ouvindo nesse auditório podem ter grandes avivalistas dessa geração. Você sabia que o cara que ganhou Billy Graham para Jesus, ele era muito conhecido e ele pregava e fazia cruzadas evangelísticas por toda a América. E encontraram depois de um tempo no diário dele, preste atenção nisso, ele falando: olha, eu fui numa cidade tal e eu não entendi muito bem o que aconteceu, porque nessa cidade só uma pessoa se converteu e eu estou tão frustrado, eu estou até me questionando se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou até me questionando se eu não estou discernindo o tempo, as estações, se passou minha fase. E eu estou achando estranho porque nessa última cruzada só um jovem rapaz se converteu chamado Billy Graham. Você consegue compreender que uma mão levantada pode mudar a história de toda uma nação? Você consegue compreender que a sua mão levantada nessa noite pode mudar toda a história da tua família, da tua casa? Ei, preste atenção. Acredita nessa palavra. Não no que eu estou falando, não no meu sermão, mas na palavra que eu estou liberando. Preste atenção nisso. Alguns meses atrás eu fui na cidade de Fortaleza e que bom que meu pai está aqui para ouvir isso, já está ali chorando. Eu fui na cidade de Fortaleza e eu fui pela primeira vez conhecer a cidade do meu avô. E eu fiquei muito emocionado lá,
Porque pela primeira vez eu fui na cidade do meu avô e ele morreu e ele não era cristão. E se ele era, não era praticante, né, pai? E eu fui lá e eu fiquei emocionado, que eu falei, uau, eu estou pisando na terra do meu avô como um pregador do evangelho. Sabe o que Deus falou comigo? Ei, filho, deixa eu te lembrar de uma coisa. Da tua família de parte de pai, você é o primeiro pastor que eu levantei. Mas espera aí, não terminei não. Da família da parte da sua mãe também. Você sabe o que significa, meu irmão? Há 12 anos atrás, quando eu levantei a mão, Deus não mudou a história do André apenas, mas das gerações que virão depois de mim também. Tem uma menina de 4 anos que todas as vezes que ela me vê pregar, ela fala, aquele pastor ali é o meu pai. Eu não tive essa alegria quando eu era pequeno, mas a minha filha vai ter. Você sabe qual é o problema da nossa geração? A gente quer dar para os nossos filhos os presentes que a gente não teve, quando na verdade a gente deveria dar os princípios que a gente não teve, os exemplos que a gente não teve. Seu filho não precisa de mais presentes, o seu filho precisa de mais exemplos. Aí, vamos lá. Se for para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Se você crê que Deus está fazendo algo nessa noite, celebra Ele. Ei! 12 anos atrás, uma mão levantada, o que mudou? Mudou a história da minha família, mudou a história da minha casa, mudou a história da minha filha. Ela nem era gerada ainda, ela nem tinha nascido aos meus olhos, mas aos olhos do pai. Ele deve ter olhado e falado, uau, a vida da Cecília agora está entrando no trilho, porque o pai dela aceitou a mim. Você tem noção que filhos que o ventre da Kezinha ainda vai gerar, já estão recebendo bênçãos que através do meu posicionamento estão sendo liberados? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se posicione diante daquilo que Deus te prometeu, e você vai ver com seus olhos o cumprimento de cada promessa que Ele te fez. Ele é Deus, meu irmão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, agindo Deus, quem pode impedir o seu querer? Meu irmão, se Deus deseja mudar a tua história, quem será capaz de te impedir de experimentar algo sobrenatural? Ei, se Deus quiser mudar hoje a tua história, quem pode impedi-lo? Você. Eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar na tua vida hoje, deixa eu mudar a tua história hoje, deixa eu liberar promessas e sonhos que eu tenho para você. Ei, deixa eu trazer à existência coisas que ainda não existem. Deixa eu liberar sobre você e sobre a tua casa promessas que você nem sabia que eu tinha para você. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa semana Deus tem me impactado com muitas coisas, porque Ele tem trazido à minha memória coisas que Ele fez. E eu estava lá em Ribeirão Preto pregando, e eu estava assinando alguns livros. E a minha letra é horrível, meu irmão, horrível. Uma das coisas que eu menos gosto é fazer dedicatória, porque eu tenho carinho pela pessoa que eu estou fazendo, mas eu fico com vergonha da letra que eu estou escrevendo. Só para você ter ideia, o meu último ano do ensino médio, eu quase fui reprovado por causa de literatura. E Deus me deu 2 livros. E eu estou lá escrevendo os livros e eu falei, uau, eu nunca imaginei que eu seria escritor. Ai, Senhor, obrigado por nos surpreender, Pai. Ei, a gente está falando de um Deus de impossibilidades, um Deus que não depende das circunstâncias para fazer, basta uma palavra dele e tudo muda. Preste atenção nisso. Eu estou lá assim, Deus, eu nunca imaginei que eu seria escritor, mas eu também nunca imaginei que eu seria pastor. Na verdade, eu nunca imaginei que eu seria crente. E eu comecei a pensar em coisas que eu nunca imaginei. Sabe o que eu percebi? A maior parte das coisas que eu estou vivendo, a maior parte dos sonhos que eu estou vivendo, eu nunca imaginei que eu iria viver. Mas glória a Deus que a minha vida não é fruto do nunca, mas de um pai que sempre acreditou em mim, mesmo antes de eu saber que ele existia. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que vão se render a esse amor furioso nessa noite, vão correr para os braços do Pai. Deixa eu falar algo sobre você, preste atenção nisso. Eu falo com propriedade de quem já experimentou isso. Deus vai começar a encher o teu coração de sonhos que você nunca imaginou que Ele tinha para você.
Mas o fato de você não ter conhecido Deus até hoje não significa que Ele não te conheça desde sempre. Ele vai entrar na tua história hoje, mas você faz parte da história dele sempre. Se tem alguém entendendo isso, diga amém. E eu quero terminar, a Luma já pode subir, preste atenção nisso. Algo que o Rodolfo Abrantes teve aqui, ele ministrou, eu achei poderoso demais. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Só que a palavra não está dizendo de conhecimento só a respeito de informação. Preste atenção nisso, olha para mim. O meu povo está morrendo porque não conhece quem eu sou. O meu povo está morrendo porque não conhece ainda do que eu sou capaz de fazer. Ei, o meu povo está morrendo porque não sabe ainda o poder que existe no nome do meu filho, se chama Jesus. Deus está dizendo: ei, conheça mais de mim, conheça mais do que eu sou capaz de fazer. E aí sabe o que ele compartilhou? Ele compartilhou sobre a história de um cara chamado Saulo. E sabe o que é interessante? Saulo, ele conhecia tudo a respeito de Deus. E a palavra de Deus diz que Saulo está indo no caminho de Damasco, e aí Deus se revela para ele. Meu irmão, ele conhecia tudo a respeito de Deus, só que ele fica confuso. Ele pergunta: Senhor, quem és tu? E ele fala: ei Saulo, eu sou aquele que você tanto persegue. Sabe o que eu acho interessante? Saulo sabia que era Deus, mas Saulo não sabia quem Deus era. Tem muita gente que ouviu falar de Deus a vida inteira, mas você ainda não sabe quem Deus é. Deixa eu te apresentar Ele nessa noite. Deixa Ele entrar na tua história hoje. Deixa Ele mudar a tua casa hoje. Deixa Ele tirar a venda dos seus olhos. Ei, deixa Ele te colocar de pé. Deixa Ele sarar suas feridas. O convite dele para você nessa noite é: vinde a mim todos que estão sobrecarregados. Ei, você que está cansado, se coloca de pé. Você que está sem esperança, se coloca de pé. Você que está triste, se coloca de pé. Ei, você que está feliz, se coloca de pé. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, hoje é noite de milagres. Se você crê nisso, levante as suas mãos em nome de Jesus. Eu quero orar com você.